Muito bem, pessoal. Então eu vou mostrar aqui como é que isso pode ser feito no Excel, tá? E alguém pode me perguntar, uma pessoa pode me perguntar por que o Excel? Por que fazer integração numérica no Excel se no Scilab, como eu mostrei para vocês, é muito mais simples? Que às vezes é muito comum, vamos pegar, por exemplo, a disciplina de operações unitárias, tá? Da bioprocesso. Eu sei que tem outros alunos que não são da BioBio, que estão vendo aqui, estão assistindo, estão fazendo disciplina, mas em bioprocesso nós temos muitas disciplinas na parte de projeto, então tem que calcular tamanho de equipamento e lá pelo menos eu uso o pessoal que faz operações, eu dou essas operações 1 e 2 e é Excel direto, assim. Claro que dá para fazer no Scilab, mas na prática, na vida, tu vai usar o Excel. E sim, às vezes é necessário fazer alguma parte numérica no Excel. Então, por exemplo, cálculo da altura de um sistema de absorção, por exemplo, uma torre de absorção, gás líquido, por exemplo, é uma integral, tu calcula. Né? Fora outros, né? Outros tipos de equipamentos que tem. Né? Normalmente, cálculos que envolvem a altura, o tamanho de equipamentos envolvem algum processo de integração numérica. Tá? Que vai ser a parte final aí do projeto do equipamento em si, que vai entrar a parte das vazões, temperaturas, fluxos, enfim. Às vezes é necessário a existência de algumas curvas, né, curvas de equilíbrio, né, curvas de amarração, que a gente chama também, com base nas curvas de equilíbrio. Então, tem uma série de contas e muitas vezes a parte final mesmo, que é a integração, depende dessas contas. Então, é interessante saber mexer no Excel, porque o pessoal aí que está fazendo, normalmente faz o numérico comigo, eu sempre digo assim, eu uso o que eu vejo numérico, boa parte. Tá? Então, quem está fazendo, que depois vai cursar disciplinas como simulação, né, modelagem de simulação, né, bioprocesso, instrumentação e controle, e operações, eventualmente de engenharia das reações, tá, que não é uma disciplina que eu dou, mas que eu uso muito de engenharia das reações e simulação, salvem esses códigos do Scilab e do Excel, vocês certamente vão usar. Acredito que em Porto Alegre e em Bento Gonçalves o pessoal trabalhe também, ou talvez usando outros softwares, talvez Python, outras coisas. Mas eu recomendo que vocês salvem esses softwares, tá? E eu uso isso aí. Eu uso bastante essa parte hard, né, da matemática e uso bastante mesmo. E Excel não tem como fugir dele. Então a primeira coisa é como é que eu posso montar isso no Excel, comparando, eu até deixei o arquivo aberto aqui, né, porque no Scilab é muito mais simples de montar. Eu vou montar então só esse aqui, o trapézio composto. Vejam, no Scilab o trapézio composto eu montei com 4 linhas, né? Com exceção aqui da parte que eu estou colocando aqui a definição da função, os limites inferior e superior, né, o A e o B, número de subdivisões. Então, isso aqui em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uns 12 linhas tu resolve o teu problema. Aqui no Excel é um pouquinho mais chato de fazer isso. Né? Tanto que eu quis deixar aqui a fórmula escrita, realçada, para a gente não se perder. Então, vejam, essa integral exata, para a gente comparar aqui, ela é 9. A integral x ao quadrado 0 a 3, ela é 9. Para a gente fazer a comparação. Então, eu vou tentar fazer da mesma forma que eu fiz aqui no Scilab, ou seja, eu vou pegar um valor à esquerda do meu intervalo, que seria o A, vou colocar aqui o A e o B. Então, meu A vai ser 0 e o B vai ser 3. Eu botei em negrito aqui. Isso aqui já estava formatado meio que antes. Né? Então, A e B. Uma coisa que eu uso bastante no Excel, gente, são as... Assim como a gente põe comentários aqui no Scilab, né, em verde, eu gosto de colocar os comentários no Excel. Então, comentário no Excel clica com direito, vai inserir o comentário. Então, vou colocar aqui, ó, limite inferior do intervalo de integração. Isso é útil quando tem uma planilha muito grande, tá? E aí passa um tempo, tu já não sabe mais o que é a planilha, o que é aquela variável, o que são aqueles números, é interessante colocar comentários. Então eu vou botar aqui limite superior do intervalo de integração. Que depois a gente pode mexer sem problema nenhum. Tá? Não quiser colocar o comentário, não põe. Ctrl B, sempre gosto de salvar, né? De tempos em tempos, Ctrl B salva. Número de subdivisões do intervalo, vou usar aqui 10.000, posso usar um outro valor qualquer, vou botar aqui meu N aqui, ó. Vou botar 10.000. Então esse meu N, até como tem espaço na célula, eu vou botar aqui subdivisões, para não ter que colocar um comentário. Então N subdivisões. Tá? E aí depois eu tenho o passo de integração, que é o H. Vou botar aqui passo de integração, ou coloco no comentário, como vocês acharem melhor.
Então a primeira fórmula que a gente vai utilizar, ó, igual a B, né, B menos A sobre N, conforme está aqui na linha 15. Então igual a... Como eu não posso escrever B menos A, porque vai estar errado, porque ele não entende isso aqui, eu tenho que escrever a célula, né, então vai ser A11, aliás, B11, que é o B, né, menos A11 sobre o C11. Aqui não há necessidade de eu fixar com cifrão antes e depois, porque eu não vou arrastar isso aqui, tá? Isso aqui vai se encontrar sempre nas mesmas células, então eu posso deixar assim. Então eu deixei em negrito, aí eu posso botar um fundo aqui, se eu quiser, um fundo meio que colorido aí para dar uma realçada, tá? Ficar um pouco mais, chamar um pouco mais a atenção, tá? Vocês que sabem hein, como acharem melhor. Bom, passo de integração então é esse aqui. Se eu quiser deixar na forma de notação científica, eu venho aqui, ó, onde é que está? Científico. 3 vezes A menos 4. Tanto faz. Vocês podem deixar na notação que vocês acharem melhor. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Gerar os meus pontos X, ó, de A até B. Claro que, vejam, e aí que está a dificuldade. Lá no Scilab nós tínhamos visto que esse vetor aqui, com 10.000 subdivisões, 10.000 pontos, ele tinha 10.001, né, porque vem do primeiro até o último mais um. Tinha 10.001 de tamanho, né? O x tinha 10.001 valores. Aqui vai ficar complicado, porque se eu colocar um x aqui com 10.000 valores, eu vou ter que arrastar 10.000 colunas ou arrastar 10.000 linhas. Então vamos fazer assim, ó. Vamos diminuir esse número de subdivisões, vamos botar menos, vamos botar... Agora não lembro se eu fiz com 10, vamos botar 10 por enquanto. Vamos botar 20. Vamos botar 20, não ficar tão pouco preciso. Vamos botar 20 subdivisões. Só para mostrar como é que a gente pode fazer no Excel. Dá para fazer cálculo iterativo sem ter que ficar arrastando. Eu acho um pouco mais chato isso, pode ser um pouco confuso. Né? E a gente pode desabilitar a referência à mesma célula, dá para fazer isso também, mas eu acho que confunde mais. Então vamos deixar assim com menos subdivisões, porque daí eu tenho um passo de integração maior, mas isso significa que eu só vou precisar arrastar 20 linhas ou 20 colunas. Isso vai facilitar lá o manejo da minha planilha. Claro que a precisão aqui vai ficar menor, evidentemente, mas depois a gente pode mexer nisso. Bom, então, agora que eu disse quantas subdivisões eu quero, eu tenho que gerar esses valores de x. Ó. Então veja, se eu fosse fazer no Scilab isso aqui, vamos fazer rapidinho ali. Ó. Por exemplo, se o meu A é 0, né? Zerei tudo aqui. Meu B vale 3 e o meu H, então, ele vale 0,15, né? Exatamente 0,015, não tem número depois. Então 0,15. Se eu fizer isso aqui, x é igual a de h em h até b, ele vai gerar um vetor com 21 colunas, porque ele vai começar do 0, 0,15, 0,3, 0,45 até o 3. Então ele vai ter 21 colunas, 21 elementos. Eu acho mais fácil fazer no Excel não em colunas, tá? O x, vou fazer ele em linhas. Então eu vou colocar aqui x. O meu primeiro valor de x vai ser então 0. Então ao invés de eu escrever 0, eu vou fazer assim, igual a 11. Porque se eventualmente eu mudar o meu intervalo de integração, ele muda automaticamente ali na célula A14. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar mais fácil. Então, 0. Tá? Pra cá está tudo com negrito. Era o que estava antes. Deixa eu tirar isso aí. Então, 0 até 3, né? Vejam que tem aquele esquema que a gente usa no Excel, que é o completar sequência. Então vem aqui nesse carinha aqui, né? Ou pode, se a sequência for pequena, daria para arrastar, né? Escrever o 0,15 aqui e arrastar, dá para fazer isso. Tá, então para preencher, ou posso preencher manualmente 0,15 e 0,15, eu posso fazer assim, eu seleciono a célula, vou aqui no série, né? Nesse botãozinho aqui, eu quero preencher a série em colunas, na coluna. Tá? Incremento de 0,15 e 0,15, linear, com limite em 3. Ó, então ele vai ir até o 3 aqui. Ó, tá? Sem problema nenhum. Bom, então esse vetor aqui que eu gerei é esse vetor aqui. Mesmo, né? Evidente. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Tá. Puxa, eu tenho que fazer um f de a mais IH. Né? Que é meu f de a mais IH? O a mais IH, o f é o x ao quadrado. Então eu tenho que fazer f de a mais IH parênteses ao quadrado.
para cada valor de i valendo 1 a n-1. Então eu vou fazer assim, eu vou botar esse contador i aqui, do lado direito do x, e vou colocar aqui de 1 até n-1. Veja, como n ele vale 20, então ele iria até 19. Então, na verdade, eu não preciso colocar o i aqui em cima, né? Porque o f de a eu já tenho e o f de b eu já tenho. Então, esse i ele pode começar aqui, não é? Bem, o problema é que se vocês fizerem o código de vocês assim, não vai estar errado, mas existe uma forma mais simples de fazer. Ao invés de eu escrever o valor do x aqui, porque o zero já está aqui, né? Não teria por que eu colocar ele aqui. Né? E como ele vai até n-1, então ele vai do primeiro, que seria o 0,15, até o n-1, até o 20-1, até o 19. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma mais simples, né, de fazer. Vamos apagar esse x, esse i aqui. Vocês talvez já devem ter feito acompanhando o vídeo, mas não tem problema nenhum. Fazer, repetir é bom para aprender. Eu vou chamar esse a mais ih de um m. Vou chamar ele de um m. Esse m vai ser a mais i vezes h. Tá? E o meu i está aqui, ó. E aí eu vou trabalhar com i, não vou trabalhar com x, porque o valor desse a mais ih vai ser automaticamente os valores de x entre 0 e 3 que eu vou calcular. Fica mais fácil assim. Então, meu i começa do 1, né, e ele vai até, como meu n vale 20, então ele iria até 19. Né? Então, vamos botar aí série, né, de 1 em 1 até 19 nas colunas. Né? Então, ele vai até 19, eu posso arrastar. E aí, o que eu vou fazer o cálculo do meu... Ou fazer mais fácil, eu vou botar esse m do lado direito aqui, e vou botar esse i, vou botar como sendo o primeiro que aparece na coluna mais à esquerda, que eu acho que fica mais fácil também para visualizar. E aí eu vou escrever essa fórmula aqui, a mais ih. Então esse meu m, que na verdade o que eu estou calculando é o valor de x, então eu posso botar inserir um comentário aqui, o valor de x, são os valores de x, né, que eu estou calculando. Estou chamando só de um outro índice, a mais ih, estou chamando do índice m. Então isso aqui vai ser igual aqui ao a, que agora sim eu vou usar o cifrão, que o meu a, que é o valor do limite inferior da integral, está na minha célula 11, cifrão a, cifrão 11, por quê? Porque eu vou arrastar isso aqui, né? Então tem que fixar esse valor. Mais o i, que é o valor que está à esquerda, que é o a14, e esse não é fixo, porque vai variar de 1 até 19, vezes o h. O h, que é o passo de integração, que no meu caso aqui está no D11, que eu vou ter que fixar, cifrão D, cifrão 11. Senão, quando eu arrastar essa célula para baixo, eu vou pegar os valores abaixo disso aqui que não tem nada. E aí eu dou 2 cliques, aí eu arrasto e ele vai calcular. Então vejam, o que ele está calculando aqui, esse a mais ih, que eu chamei de m? Ele está calculando os valores de x quando o n, né, do i valendo 1 até 19, que são os valores intermediários do x entre 0 e 3, ó, 0, 0,15, 0,3 até 2,85, e o último aqui é o 3. Tá? Que é a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Fazendo direto lá com preencher sequência. Mesma coisa. Tá? Só que eu acho que assim fica mais lógico, né? Pelo menos para mim fica mais lógico. Agora, gente, uma coisa que às vezes o pessoal erra, isso não está pronto ainda, tá? Isso aqui é o x. Eu tenho que calcular o f de x, que é o x ao quadrado. Logo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar esta coluna b aqui, que é o x ao quadrado. Então aqui eu vou ter o meu f de a mais ih. Né? Que na verdade isso aqui vai ser o f de x, que vai ser então o nosso x ao quadrado. Que vai ser o que então? Vai ser b14 quadrado. Né? E aí eu posso arrastar. Às vezes ele não demora, dependendo do mouse aí, até dar 2 cliques e ele puxar. Mas está aqui, ó. Né? Tá aqui, certinho. Bom, por isso que é ruim trabalhar com muitos pontos. Por exemplo, e aí essa desvantagem do Excel, ó, se eu mudar o meu 20 para 40, aí eu vou ter que arrastar de 19 até 39 isso aqui. Vou ter que arrastar tudo de novo. Dá para fazer de forma mais inteligente? Dá para usar o Visual Basic, dá para fazer esse. Né? Mas tem essa desvantagem de trabalhar do Excel, com essa parte mais numérica. Assim. Enfim. Ou então trabalhar com o cálculo iterativo, que permite isso, né? Permite aquele erro que dá de referência circular, a gente pode cancelar aquele erro e trabalhar com cálculo iterativo. Aí tu pode trabalhar com essas contas todas numa mesma célula, só que às vezes o cara não está muito acostumado a lidar com Excel, pode ser meio confuso. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Calculei isso aqui, eu tenho que calcular f de a mais f de b mais 2 vezes isso aqui, vezes isso sobre 2.
Bom, quem é o meu f de A? Vou colocar aqui, ó, f de A, f de B. Você é tão esperto que ele já tenta entender que a gente está formatando o fundo da célula dessa forma, em negrito, então ele já coloca a cor, já coloca tudo para nós. Barbada. Então, ó, quem é o f de A? É o valor de x ao quadrado quando A é igual a zero. Então, isso aqui vai ser A11 ao quadrado. Aliás, A11 na zero, A11 ao quadrado, zero. E aqui o B11 ao quadrado. Então não escrevam 0 e 9, calculem direitinho. Então, se eu mudar, por exemplo, esse cara aqui, tu vê que muda tudo. Se eu mudar o limite inferior e superior, muda tudo. Então, os valores de f de A e f de B, os limites inferior e superior, tá? E agora eu vou botar assim, cálculo da integral, que vai ser a soma de todas essas coisas aqui. Então vai ser igual a h meios, que é o B11, dividido por 2, ou vezes 0,5, vezes, vou abrir um parênteses, que é esse colchete aqui. F de A, que é o meu E11. Olha que ele vai selecionando para nós, ó, com cores diferentes quando tu coloca a célula. Ó. Mais F11, não tem como errar. Né? F de 11 mais, vou abrir um parênteses aqui, duas vezes quem? Esse somatório aqui. Aí tem um detalhe. Esse somatório eu ainda não fiz, né? Olha aqui. Ó. Eu tenho que somar isso aqui tudo, né? Então, antes de fazer isso aqui, vamos somar esse cara aqui. Como é que eu somo? Eu posso usar a fórmula igual, a soma, parará, mas é mais fácil fazer assim. Seleciona do primeiro até a última célula e mais a que tem depois do último número e vem aqui no auto soma. E ele vai te dar esse valor aqui, ó, soma C14 a C32. Ele já dá para ti. Ó. Então esse cara aqui já te dá a soma automaticamente. Né? Então, somatório. Claro que ficou um pouco chato ter que ficar descendo aqui, né? Vou dar uma diminuída no zoom, tem que ficar descendo aqui o valor da... Né? Tirei aqui a parte de cima do Excel. Isso é um pouquinho chato no Excel, ter que ficar indo e vindo. Né? Mas faz parte. Então agora sim, ó, cálculo da integral. Igual ao h meios, que é o D11. Aliás, D11 sobre 2, ou 11 vezes 0,5, vezes, abre parênteses, f de A, que é então E11 mais F11 mais duas vezes este somatório aqui, que é o C33, né? 2 vezes 33, então fechei aqui, nem precisei de parênteses aqui, mas fechei aqui, deu 9,01125. Então bem próximo, né? Se eu usar 20 de subdivisão ali, vamos ali no Scilab e vamos botar 20 para ver. Vou botar 20 aqui, tá? Ó, 9,01125, trapézio composto, que é o que a gente fez aqui no Excel. 9,01125, certinho, na bucha, igualzinho, mostrando que o código está certo e que o Excel está certo. Então veja, o que é mais fácil fazer? Fazer assim ou fazer assim? Não sei, cara, isso aí vocês vão ter que decidir, né? O que é mais fácil fazer? Ou fazer lá, em C, Fortran, fazer à mão? Tá? Isso aí vocês é que tem que saber o que é melhor. Tá? Como é que eu faço com os outros métodos? A mesma coisa. Claro que cada um vai configurar a maneira de colocar os laços, o somatório, vai fazer de um jeito um pouco diferente. Tá? Não existe uma única forma de fazer isso. Podem fazer de várias formas, desde que a conta esteja certa, está valendo. Tá? Mas é só uma das N maneiras de como é que a gente pode entrar uma fórmula de quadratura, uma fórmula de Simpson, de trapézio dentro, tá, do Excel. Que, na minha opinião, dá muito mais trabalho. Tá? Um problema muito mais complexo e mais interessante, de repente, até fazer no Scilab, ou até fazer no Excel e chamar o Scilab, ou do Scilab chamar o Excel e vice-versa. Até dá para fazer isso com plugins. Né? Ou usar, de repente, o Visual Basic. No Excel tem o Visual Basic, dá para programar também. Mas tem outras formas mais avançadas, as versões mais novas para simplificar essas contas, certamente. Ok?